Boa noite a todos. Nós começaremos a aula de hoje respondendo o exercício da aula anterior. Bom, neste exercício pedia para colocar a fórmula molecular e classificar a cadeia carbônica do detergente. Bom, nesse caso, o que a gente faz primeiro? Vamos verificar o tipo de representação dessa molécula. E neste caso, a representação é átomo oculto. O que é o átomo oculto? O átomo oculto ele simplesmente representa somente a ligação entre os carbonos, ou seja, cada tracinho desse representa uma ligação entre dois átomos de carbono. Bom, então nós vamos fazer agora é identificar aonde estão os átomos de carbono. Bom, contando aí, o total são 19 átomos de carbono, tá? Agora, o segundo passo é identificar as ligações que completam o carbono, neste caso, o hidrogênio. Então, quantos átomos de hidrogênio tem? A gente vai lembrar que cada carbono faz 4 ligações, tá? E que cada hidrogênio faz uma ligação. Então, neste caso aqui, eu tenho 1, 2, 3. Aqui no meio, eu só preciso de 1. Aqui eu preciso de 3. Aqui eu preciso de 3. Aqui no meio, 1. Aqui eu preciso de 3. Aqui 1. Aqui 1. 3. 1, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Bom, no anel aromático, que é esse hexágono com a bolinha no meio, como eu não expliquei para vocês, eu estou considerando que cada ligação ali está na ligação simples, tá? Mas depois a gente vai falar sobre ele. Então, se eu contar aí a quantidade de hidrogênios, quantos hidrogênios deu? Então, deu 37 hidrogênios. E, para finalizar, eu tenho que marcar os outros elementos que compõem essa molécula, que está aqui no final, tá? Então, como ficaria a molécula, a fórmula molecular? C19 H37 O3 SNA. Essa é a fórmula molecular desse detergente. Bom, a outra parte do exercício era classificar a cadeia carbônica, tá? Então, o que seria uma cadeia carbônica aberta? É quando eu possuo extremidade, ou seja, onde eu consigo identificar um começo e um fim. O que seria uma cadeia fechada? É quando não possui extremidade, ou seja, quando eu não consigo identificar um começo e um fim. E nesse caso, eu tenho uma parte aberta e a outra parte fechada. Então, essa é fechada e essa é aberta. Então, no nosso caso aqui, nós temos uma cadeia mista.
A outra ponto que a gente vai verificar é se essa cadeia ela é normal ou ramificada. O que seria uma cadeia ramificada? Seria quando um átomo uma cadeia apresenta pelo menos um átomo de carbono terciário. Então essa cadeia aqui, ela tem vários carbonos terciários. Porque esse carbono que eu marquei, ele está com esse e com esse. Ou seja, ele está ligando com 3 carbonos. Então ele é um carbono terciário. Então nesse caso, ela é uma cadeia ramificada. Bom, o outro ponto é identificar se ela é homogênea ou heterogênea. O que seria homogênea? Significa que entre os elementos do carbono, que compõem a cadeia, só existe carbono. E é isso que a gente verificou. Entre todos esses elementos aí que está circulado, só há carbono. Então ela é homogênea. Para ser uma cadeia heterogênea, o que teria que acontecer? Entre 2 carbonos, eu ter, por exemplo, o átomo de oxigênio. Então, entre carbonos, eu teria um elemento distinto. A outra forma de avaliar seria se ela é insaturada ou saturada. Bom, eu não falei para vocês do anel aromático, Mas essa bolinha aqui, significa que são 3 duplas ligações, tá? Então, neste caso, por apresentar ligação dupla, ela é uma cadeia insaturada. E assim a gente termina a classificação dessa cadeia, tá? Para a próxima aula eu vou deixar mais um exercício desse e quero que vocês façam a mesma coisa. Construa a fórmula molecular e classifique ela. Grande abraço e até a próxima.